Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais um domingo na nossa EBD e a lição de hoje é a lição 8 e hoje o tema é a tríade satânica. O nosso texto de referência está lá em Apocalipse 13, de 1 a 10 e diz assim: Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos na cabeça. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e que seja fiel. Durante a nossa lição de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre o que fala esse texto. Porque tudo que fala em Apocalipse, em relação, por exemplo, à besta, a que parecia um leopardo, dragão, tudo tem um sentido, tudo tem uma explicação de quem são essas pessoas. E hoje, na nossa lição, nós vamos ver sobre isso, nós vamos ver quem é a tríade satânica, o que eles vão fazer aqui na Terra. Então, vamos lá. O nosso versículo do dia fica lá em Apocalipse 13, 2, que a gente acabou de ler, mas eu vou repetir. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então vamos lá. Introdução. Após o arrebatamento da igreja, a terra será dominada pelas hostes satânicas, porque a igreja vai subir e quem vai ficar no poder é o anticristo, que é regido por quem? Por Satanás. Que a princípio camuflarão muito bem seus objetivos, mas num dado momento as pessoas serão alvos de seus ataques malignos. Então, o próprio Satanás, denominado de antiga serpente e dragão, aliado ao anticristo e ao falso profeta, destilarão seu veneno sobre a terra. Então, nós vimos lá no texto que o dragão dá poder à besta. Quem é o dragão? O dragão é o diabo. E quem é a besta? A besta é o anticristo. Então, o diabo vai dar o poder dele para o anticristo, para ele governar aqui na terra. Ele será regido pelo diabo. E no começo, as pessoas não vão enxergar isso. As pessoas vão achar que tá tudo bem. Tá tudo certo, que o anticristo é bonzinho, ele tá ajudando todo mundo. Mas depois de um tempo, ele vai mostrar quem é ele, vai mostrar o porquê que ele está aqui e quem é que está por detrás dele. No fim dos tempos, a ação da antiga serpente será de forma plena e ilimitada, levando as pessoas ao endurecimento do coração para que não se arrependam. Então lembra que a gente leu lá que mesmo depois de tanta tragédia, de tanta coisa, as pessoas ainda não vão se arrepender daquilo que estão fazendo de errado e não vão voltar-se para Deus? Então, aqui tá falando, né? O diabo, a serpente, ela vai endurecer os corações para que as pessoas não se arrependam. Ele não somente agirá como acusador, mas também como enganador, pois ele enganará as nações, fazendo-as se revoltar contra Cristo. Então,
Imagina como que o diabo vai estar aqui na Terra. Ele vai estar governando, ele vai estar fazendo, ele vai estar com poder, ó. Ele vai estar com as suas ações de forma plena e ilimitada. Então ele vai estar endurecendo corações, ele vai estar colocando as pessoas contra Cristo, ele vai estar fazendo o maior furdunço aqui na Terra. Satanás descerá com grande ira. Em Apocalipse 12:12, encontramos um ai interessante. Diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Se olharmos para essa narrativa, para esse texto, percebemos que, embora derrotado, Satanás ainda não foi destruído. E sua ira teve início quando ele foi expulso do céu. E ele sabe que para ele não existe mais perdão. Então ele sabe que não existe perdão para ele, que ele não tem como voltar para o céu. Então ele quer destruir tudo. Por quê? Porque ele sabe que nós temos essa chance, que nós temos o perdão, que nós temos chance de ser redimidos e morarmos com o Senhor. Só que ele sabe que ele não tem essa chance. Então ele quer destruir a chance que nós temos, assim como ele não tem. Tá falando o quê, ó? Mesmo ciente de que seu destino é certo e se aproxima, ele vai tentar por todos os meios possíveis impedir a vitória de Cristo. O fato de descer à terra com grande ira revela o desespero de Satanás. O diabo tem por objetivo enganar, ludibriar e mentir. Em João 8 fala abertamente que o diabo é o pai da mentira e nele não há verdade. Durante o desenrolar da escatologia, ou seja, todo esse estudo do fim dos tempos aqui, ele enganará as nações antes e depois do milênio. Então Satanás sempre vai estar enganando a gente, sempre vai estar enganando aqueles que acreditam nele, sempre vai estar querendo fazer com que nós fiquemos contra o Senhor, sempre vai estar querendo tirar a gente da presença do Senhor. Isso é sempre. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele está contado, ele sabe que ele vai ser preso, que ele vai ser derrotado, então ele está lutando contra o tempo. Então cada vez mais ele está investindo cada vez mais para poder tirar o maior número de pessoas possíveis da presença de Deus. Então, ele está falando aqui, que ele vai levar as pessoas a blasfemar e entrar em rebeldia contra Deus. Como parte integral do mal, o próprio diabo dará à besta, como nós já vimos, é o anticristo. Então, dragão é o diabo, besta é o anticristo. O poder para fazer guerra e emitir toda a sorte de blasfêmias contra Deus. Através deste poder maligno dado a ele, muitos sinais serão feitos à luz do dia, fazendo até fogo descer do céu. No relato do Apocalipse 13:2, vemos que o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. A besta que emerge do mar. Na visão descrita por João, fica evidente que a ascensão da besta que surge do mar, o qual vem com diademas, chifres, representam o quê? Uma encarnação político-social do mal, sendo conhecida como anticristo. Então lembra que eu falei que todas essas partes dos textos de Apocalipse, que fala de dragão, de besta, de leopardo, de diademas, chifres, tudo isso tem um significado. Tudo isso se remete a alguma pessoa. E essa é o que? O anticristo. Ele vai emergir, ou seja, ele vai vir, ele vai se acender, ele vai aparecer. E esse poder é o que? E essa pessoa vai receber o poder do Satanás, né? Ou seja, ele veio como um político, né? Então ele vai mandar, ele vai desmandar, ele vai parecer bonzinho, ele vai estar lá fazendo ajudando nas leis, ele vai estar lá aprovando e vai parecer que tá tudo certo, tá tudo bem, que ele é uma ótima pessoa, ele vai trazer a paz, ele resolveu o problema. Mas não é assim. Quem é o anticristo? O anticristo será um homem totalmente dominado pelo diabo e se levantará contra tudo que diz respeito a Cristo, que vai ser contra tudo. Mas que um simples homem, o anticristo, será um líder político de grande influência e com poder de persuasão. Então, ele vai ter influência sobre as pessoas, ele vai conseguir convencer as pessoas daquilo que ele quer e fazer a forma que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer. Em Apocalipse 6, vemos o anticristo no cavalo branco. Então, durante a semana eu mandei
um desses versículos falando, né, sobre o cavaleiro no cavalo branco. Esse cavaleiro no cavalo branco não é Jesus, é o anticristo. E foi lhe dado poder para o quê? Para lutar e vencer. E aqui, tá falando, vemos o anticristo no cavaleiro do cavalo branco que saiu para vencer, dando a ideia de um falso Cristo e de uma falsa paz. Então, ele veio como se fosse o salvador da pátria, né? Então, ele veio no cavalo branco, salvou, trouxe paz, ajeitou tudo, mas é uma falsa paz, é um falso Cristo. Tudo nele é falso. Tudo no anticristo é falso. O império do anticristo. Quando João tem a visão acerca do anticristo, personificado por uma besta, ou seja, porque no texto colocou-se como uma besta, mas no caso seria o anticristo, diz que tinha 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas. Essa visão de João tem uma conexão muito grande com o texto de Daniel 7. Lembra que eu tinha falado que é para a gente ler tanto Apocalipse quanto Daniel, porque eles estão interligados? Onde fica claro que o anticristo dominará sobre 10 reinos. Com a sua maneira de dominar e os milagres evidenciados na grande tribulação, o anticristo conseguirá reunir muita gente como súdito. O texto de Apocalipse diz que seu reinado será de 42 meses, que também é conhecido por 3 anos e meio. O texto ainda nos revela que a besta terá domínio sobre toda a tribo, sobre toda a língua e sobre toda a nação, dando ideia de um governo cuja soberania será universal. Então, o que vai acontecer? Ele vai juntar os países, ele vai fazer uma união entre os países, ele vai juntar, vai tornar uma coisa só, ele vai tornar uma moeda só, uma língua só, ele vai tornar, olha aqui, ó, ele terá domínio sobre toda a língua, sobre a tribo e toda a nação, ele vai transformar numa coisa só. E terá domínio sobre essas pessoas. Ele juntará muitas pessoas, enganando essas pessoas, fazendo como que ele seria o salvador deles, ele que vai arrumar tudo isso, que ele vai ajeitar tudo isso, vai deixar tudo como era antes, né? Dessa confusão toda que está acontecendo no mundo. A besta que emerge da terra. Em prosseguimento à visão que nós estamos lendo aqui em Apocalipse, a visão de João, sobre o fim dos tempos, surge uma outra besta, só que dessa vez é da terra. Essa segunda besta é o falso profeta, que vem com o propósito de ser porta-voz do anticristo. Veja bem que ela se pareceria com um cordeiro, mas falava como um dragão. Por quê? Que quem está dando poder para eles é o dragão, que é Satanás. Quem é o falso profeta? Influenciado por Satanás e aliado ao anticristo, estes constituem a tríade satânica. Então, quem é a tríade satânica? É o dragão, é o anticristo e o falso profeta, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja. O falso profeta representa aqui o sincretismo religioso, para o qual não existem barreiras religiosas, mas haverá um só ser para ser adorado e uma religião. O falso profeta será uma personificação do mal e terá como objetivo ser o transmissor das ordens do anticristo e fazer com que as nações do mundo da época, na época que vai acontecer isso, o adorem. Estará a serviço integral da primeira besta, ou seja, do anticristo. Ele estará a serviço do anticristo. Ele fará com que as pessoas acreditem no anticristo, que as pessoas adorem o anticristo. E eles vão fazer o quê? Vão fazer uma única religião, o único ser a ser adorado. E qual é esse ser a ser adorado? O anticristo. Poderes do falso profeta. O texto de Apocalipse diz que o falso profeta terá o mesmo poder do anticristo. Porém, fará grandes sinais e até fogo cair do céu, e enganará as pessoas com os sinais permitidos pela besta. O falso profeta não terá poder próprio, mas receberá poder do dragão e de sua união com o anticristo, tendo como objetivo único captar lealdade religiosa dos homens para com o anticristo. Ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o anticristo como um deus. Ele vai colocar o anticristo para ser adorado por todos. E essa será a religião, ser adorar o anticristo. Essa vai ser a nova ordem. Durante o período em que a trindade infernal estará no comando, os homens só poderão comprar ou vender
se estiverem com um sinal na mão direita ou na testa. Nós ainda não sabemos o que vai ser, como vai ser, mas a Bíblia já nos diz que isso vai acontecer. O principal objetivo deste sinal é a economia, pois conforme Apocalipse 13:16, todos os pequenos e grandes, pobres, ricos, livres e escravos só poderão negociar se tiverem o sinal da besta. Aos que aceitarem o sinal da besta, só lhes restará o juízo. Ou seja, você só pode comer, você só pode comprar, você só pode vender se você tiver o sinal. Se você não tiver o sinal, você não come, você não bebe, você não vende. E só que quem pôr o sinal não vai entrar no céu. Quem pôr o sinal só restará o juízo, que é o quê? O inferno, porque aceitou o sinal da besta. O poder das trevas cobrirá a terra por 42 meses, quando o mundo será regido pelo próprio diabo, através do dragão, do anticristo e do falso profeta. O mundo viverá o seu período mais sombrio, quando estiver sobre a regência do diabo e de seus aliados, dominando a política e a religião. Então, o que nós podemos ver nessa lição de hoje? O quão difícil vai ser para quem estiver aqui, né? Nós estamos vendo isso em todas as lições que nós estamos passando. E hoje nós aprendemos o quê? Que o mal vai dominar durante 42 meses, eles vão colocar as regras deles, eles vão colocar tudo o que eles querem, o diabo vai estar desesperado, porque ele sabe que o tempo está acabando, o tempo dele está acabando. Então, ele quer fazer o quê? Ele quer tragar tudo o que ele conseguir. Ele quer tirar o maior número de pessoas que ele puder da presença de Deus e da melhor forma, para as pessoas não voltarem, não quererem voltar. E aqui nós vemos que ele vai endurecer o coração, as pessoas não vão se voltar a Deus, as pessoas não vão se arrepender, as pessoas vão acontecer o quê? Vão adorar o anticristo, vão achar que ele é Deus, vão achar que ele pode as coisas, porque ele vai fazer falsos sinais, certo? Então, vai ser algo terrível aqui na Terra. Você não vai ter como comer, você não vai ter como beber. É algo inimaginável, né? A gente vive num mundo onde a gente compra o que quer, faz o que quer, vai onde quer. Não vai ser assim. Nós não vamos ter a presença do Senhor aqui, né? O mundo vai estar sendo regido pela tríade satânica. O poder de Satanás sobre a vida do anticristo, sobre a vida do falso profeta. E as pessoas sendo enganadas, as pessoas sendo maltratadas, certo? Porque eles no começo eles vão mostrar que eles são bonzinhos, somos bonzinhos, mas depois vão mostrar quem realmente são e quem realmente está por trás de tudo isso. Aqui no nosso momento de oração de hoje, está falando assim: oremos para que essa lição traga um despertamento em todos os crentes quanto à realidade escatológica. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma lição, muito obrigada por mais uma manhã na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, Pai, a entender, Senhor, aquilo que está escrito no Teu livro, aquilo que está escrito na Bíblia, Pai. Nos dá esse discernimento, Pai, para que possamos ajudar cada vez mais, Senhor, maior número de pessoas, para poder ser salvas, Senhor, para poder estar liberta do mal, Senhor, e para que não possam, Senhor, passar, Senhor, pela grande tribulação aqui na terra, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender. Abra nossa mente para, Senhor, entender a Tua palavra. Nos dê, Senhor, sabedoria, Pai. É o que te pedimos, já agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Galera, hoje eu vou mandar lição. Depois da lição vou mandar novamente um quiz. E depois do quiz eu vou mandar qual que será a surpresa para as pessoas que responderem, as pessoas que acertarem, ok? Vai estar um pouquinho diferente do outro quiz, certo? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada, Deus abençoe vocês e uma ótima aula!